Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida. David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz e este é um dos últimos Poderes Públicos de 2024. O ano que teve 4 eleições na agenda, não parece possível, mas este ano tivemos eleições nos Açores, na Madeira, legislativas e europeias. Portanto, esse ano que teve 4 eleições aproxima-se do fim e nós já não vamos ter muitas quintas-feiras pela frente. Hoje tenho no radar 3 temas, 2 são eleições também, as presidenciais de 2026 e as autárquicas de 2025. O outro é bombeiros, que é um tema da semana e se calhar começava justamente por este. São José, os bombeiros marcaram esta semana um protesto que teve grande visibilidade e que não obedeceu a uma regra clara, que era avisar as autoridades, o que acabou por ser muito criticado. O apoio popular também se perde com este tipo de atitude ou não? Perde. E eu creio que a imagem dos bombeiros chapadores ficou muito afetada e a dos bombeiros em geral, porque a maior parte da São população diferentes, mas não conhece a diferença entre sapadores e voluntários. Voluntários ganham bastante menos que os chapadores, mas pronto, isto... mas os voluntários são voluntários, os outros são profissionais. São profissionais, são funcionários públicos. E o que se passou de facto foi grave, foi muito grave, porque não só eles fizeram uma manifestação não autorizada, não participaram à Câmara, que depois perguntaria à PSP... E informaria às autoridades? A PSP sobre a possibilidade ou não de... cortar estradas, desviar o trânsito, etc. Fazer a manifestação de forma enquadrada. Portanto, foi uma manifestação não autorizada, em que foram usados meios violentos de intimidação. Eu moro ali ao pé. Foi bastante junto à perto. Avenida de Roma, para quem não... Pronto. E aquilo foi na João 21, eles desceram à Avenida de Roma para chegar à João 21, fecharam a João 21, lançaram bombas de fumo, lançaram petardos, eles perturbaram a vida de quem vive e quem trabalha numa vasta área, aquilo via-se longe, interromperam as aulas no Filipe de Lencastre, portanto, comportaram-se como arruaceiros, a intimidar, cercaram o edifício sede do governo, furaram uma barreira de polícia. Quer dizer, é um comportamento que nunca em nenhuma manifestação que eu tenha memória tenha acontecido. Só para se perceber porque é que também foi nesse sítio, porque a última tinha sido junto à Assembleia. Nesse momento decorria uma reunião com o governo entre representantes dos bombeiros e o governo na zona da João 21. Pronto. E portanto, no edifício sede do governo decorria essa reunião, 2 secretários de Estado da Administração Interna para negociação da revisão das carreiras e dos salários dos chapadores. É evidente que os chapadores têm razão quando dizem que há 22 anos que não são ouvidos, que ganham pouco, mas o governo estava a fazer com eles o que fez com outras forças de segurança. Negociar. Estava a negociar com os seus representantes, com os sindicatos. O que estes bombeiros fizeram ao fazer esta manifestação foi não só tentar coagir o governo, como descredibilizar os próprios sindicatos que os representam, o que eu acho muito grave, porque estes radicalismos de movimentos inorgânicos que se iniciaram em Portugal há uns anos atrás, com o movimento zero nas polícias e nas Forças Armadas, têm vindo em crescendo, tem sido uma escalada de gravidade, e eu penso que para isso também tem contribuído muito. Isto tem sido muito inspirado pelo discurso violento e agressivo e radicalizado, populista, de extrema-direita, do Chega. Recordemo-nos que 8 dias antes tinha sido aquela situação, aquela ceninha na Assembleia da República. Menos de 8 dias? Das tarjas, sim, uns dias antes, nem tinha sido 8 dias. Faz amanhã 8 dias. Das tarjas penduradas em que os próprios bombeiros andaram a ser toreados pelo Chega. Porque a escada de que o bombeiro chegava lá acima para tirar a tarja da janela, eles puxavam para dentro.
o bombeiro descia e eles atiravam outra vez a tarja. Quer dizer, andaram a brincar com os bombeiros, radicalizando, e agora o que nós vemos são bombeiros a usarem métodos que eu digo-te uma coisa, eu espero que o governo tome brevemente as negociações para resolver problemas, porque a solução contra os populismos radicais é resolver os problemas das pessoas. Mas eu sei que isto vai ser desenvolvido agora a seguir, mas só para dizer a minha opinião, o governo fez muito bem em suspender aquela reunião. Pois, o que aconteceu na sequência destes protestos é que o governo acabou por suspender as conversações e o primeiro-ministro recusou negociar sob coação. Tu falavas em serem coagidos e ele usou esse termo, claramente. É o que aquilo era, coação. E eu pergunto ao David se acha que hoje estamos mais longe de um acordo por causa disto tudo. Só uma nota em relação, é um pormenor, mas só para clarificar, até porque, de facto, como a São José dizia há pouco, muitas pessoas não conhecem bem a diferença entre os bombeiros e os sapadores. Só dizer, a reunião era com 2 secretários de Estado, não da administração interna, mas, como disse a São José, mas com o secretário de Estado da Proteção Civil, que é do Ministério da Coesão Territorial, e com a secretária de Estado da Administração Pública, que integra o Ministério da Defesa, porque isto é uma tutela partilhada, lá está, destes 2 ministérios. Pronto, eu pensei que eram os dois secretários de Estado da é Administração Interna. Não. É um pormenor, mas pronto, Sim. ajuda também a clarificar, de facto, quem é que tem a tutela sobre porque isto, a negociação até estava a decorrer, porque isto, os chapadores estão integrados, de alguma forma, nas câmaras municipais. Sim, portanto é coesão interna, tens razão. Sim. Coesão territorial. E por isso é que a negociação estava a ser conduzida pela Associação Nacional de Municípios, que já estava nesta negociação há algum tempo, sem acordo. E nesse sentido, independentemente aqui de estarmos aqui a favor deste governo ou do anterior governo, a verdade é que, isso é factual, este governo, bem ou mal, conseguiu promover acordos com outras classes da administração pública, com negociações que já vinham de trás, e está a fazer um esforço para conseguir o mesmo também neste caso, em relação aos bombeiros chapadores, também tendo em conta que já há negociações que se arrastam há bastante tempo, inclusive que já vêm de trás. Respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que não ficámos necessariamente mais longe de um acordo, porque o governo não podia, no meu entender, fraquejar perante, já tem toda a razão, aquilo que são ações intimidatórias. Eu ouvi relatos de pessoas com maior ou menor responsabilidade do governo que estavam sitiadas, literalmente, no edifício sede. Eles cercaram o edifício. Sim, mas estavam sitiadas, não se sentiam à vontade para vir cá fora fazer o que quer que fosse, lanchar, fumar um cigarro, o que quer que seja. E, portanto, este tipo de atuação, falaste há pouco naquela outra manifestação que houve, que foi, se não me engano, a 2 de outubro, em que ocuparam a escadaria da Assembleia da República, em que lançaram petardos, portanto, desrespeitaram o facto até das grades que havia e que tinham sido retiradas por este Presidente da Assembleia da República. Se calhar houve gente a pensar que se calhar é preciso ter algum cuidado. Eu sou favorável a essa retirada, mas das grades, mas de facto, perante este tipo de atuação, depois temos que, e este tipo de radicalização, temos que pensar que se calhar poderá não fazer assim tanto sentido. Mas no meu entender, eu acho que o Governo tinha que tomar uma ação, e tomou, no meu entender, aquilo que ação de força, porque se não fragilizava a sua própria posição, passaria uma imagem de fragilidade, de cedência, havendo ou não acordo, mas passaria essa imagem, portanto, e sobretudo até por uma questão quase didática, que é preciso perceber que não vale tudo, e os representantes e sobretudo estes movimentos inorgânicos que estarão lá imbuídos também, haverá lá pessoas sindicalizadas, não tenho dúvida, mas há ali uma mescla de motivações também, parece-me, neste tipo de manifestação. A verdade é que é preciso perceber-se que não vale tudo, que não podem intimidar, que não podem condicionar a vida de tantas pessoas, mas sobretudo que não é com base na agressividade e na violência. Se quisermos, aqui é uma violência no sentido não de violência direta contra alguém, mas de ameaça quase de violência, porque essa é a imagem que passa, e quem viu imagens na televisão
percebe que estava ali se montado uma circunstância nada, Sabes que eu nada pacífica. quando vi na televisão o que me pareciam os bombeiros eram claques desportivas. Exatamente, ou seja, havia ali uma lógica completamente desfasada daquilo que é o saudável relacionamento entre instituições e entre entidades numa democracia. E nesse sentido, só para recentrar a minha resposta, eu acho que o Governo e o Primeiro-Ministro fizeram bem em interromper a negociação até que estejam restabelecidas condições condignas daquilo que deve ser o ambiente negocial. E porque eu acho que o Governo não fica mais longe de um acordo precisamente por isso, porque quem fica mais longe de conseguir corresponder às suas expectativas são os representantes dos bombeiros chapadores por causa deste tipo de evento. Eu não digo que vá haver retaliação do Governo, mas a verdade é que vão arrastar por mais tempo a negociação. Há aqui já cedências do Governo, terá que haver cedências também dos chapadores, que têm que perceber que têm que ceder, tem que haver cedências de parte a parte, e nesse sentido, o que eu acho sobretudo é o Governo sai a ganhar no sentido em que acho que pode agora até servir de exemplo para futuras ocasiões de que não vale tudo. E nesse sentido eu acho que não ficamos mais longe de um acordo, neste caso em particular, porque também não haveria um acordo se não houver cedências. E, portanto, da parte dos chapadores. E, portanto, nesse sentido, eu acho que isto até vale para o futuro. E portanto, acho que independentemente disto agora demorar mais ou menos tempo a haver um acordo, porque isto agora depende depois de quando é que é retomada a negociação, de em que moldes é que é retomada, Claro. mas eu acho que não é esta tomada de posição do Governo que coloca as partes mais longe de um acordo. Acho que o que coloca, de facto, é a atuação e a atitude. intransigência dos chapadores. Viro o radar para as presidenciais, que, embora já venhamos falando deste tema com alguma recorrência, a verdade parece haver novidades a cada semana que passa. Desta vez foi Pedro Passos Coelho que achou por bem pôr-se fora da corrida. São José, o ex-primeiro-ministro, falou talvez, não para não ser deselegante com os jornalistas que insistem na pergunta, mas diz-me uma coisa, ele estava a falar apenas de presidenciais ou achas que é mesmo uma carta fora do baralho na política portuguesa? Não penso que seja uma carta fora do baralho. Pedro Passos Coelho é muito novo. Tem um currículo político longo, tem 60 anos de idade, é muito apoiado, tem uma boa memória em parte da população, noutra não. Como todos os políticos importantes, geram ódios e admirações. E, portanto, eu penso que ele pode vir a ser tudo na política portuguesa ainda. Admito até que ele gostasse mais de voltar a ser primeiro-ministro do que esteja interessado em ser presidente da República. Não excluo que ele um dia não possa tentar voltar a liderar o PSD, ganhar eleições legislativas e ser primeiro-ministro. Como não excluo também que ele, até ao limite da entrega das candidaturas, provavelmente em março vão começar a aparecer, a seguir ao Carnaval, começar a aparecer nomes. Mas refere-te agora a presidenciais. Reais. Sim, para as presidenciais. Mas até nem sei bem qual é o limite da entrega de candidaturas, mas recordo-me que Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, apresentou já bastante tarde. Talvez em dezembro ou... Não sei se foi em dezembro, mas foi em cima foi do muito limite, em cima não é? do limite, sim. E deve ter acontecido mais vezes. Portanto, eu tenho dito aqui muitas vezes que estes nomes todos de que se fala agora, muitos deles não vão sequer concretizar a sua apresentação de candidatura, não serão sequer candidatos reais. Estamos numa fase muito preliminar. 7 de dezembro de 2020, Marcelo Deve ter sido no limite da entrega com certeza, sim. Porque as eleições foram a 9 de janeiro. Não é? Mais tarde. Eu julgo que foi dia 20. 20 de janeiro. 20. Sim, após ser que é 9 de março, sim. 23 de dezembro, Marcelo entrega 12.747 assinaturas. Não, aí entregou as assinaturas. No início do mês assumiu que era... candidatura. Sim. Ok. Ou seja, formalizou, oficializou que era candidato. Eu lembro-me que na altura discutiu-se muito
quando é que ele anunciava, ele dizia que não Uhum. tinha tempo e foi até ao limite. Pois. Ao limite. E, portanto, eu penso que vamos levar ainda longos meses a perceber, de facto, quais são os nomes e de quem são os nomes que irão surgir nos boletins de voto em janeiro de 2026. Gouveia Melo é que tem surgido como imbatível nas sondagens e nós já escrevemos que até há socialistas a apoiá-lo. David, achas que esta candidatura pode baralhar assim tanto as contas? Eu não tenho dúvidas disso, porque o Almirante Gouveia Melo tem sem dúvida nenhuma capacidade, portanto, a sua figura, digamos assim, o seu perfil, tem capacidade para penetrar em praticamente todos os eleitorados, diria, talvez menos em eleitorados mais à esquerda, mas pensando nos partidos mais moderados, PS e PC, não tenho dúvidas que penetrem muito do seu eleitorado, e aqui não estamos a falar das principais figuras destes partidos, mas estamos a falar de militantes de base, desconhecidos, perfeitos desconhecidos, mas também daqueles eleitores que são fiéis a estes partidos na hora de votar, independentemente de não serem militantes ou de nem nunca terem sido militantes porventura. E, portanto, eu tenho a convicção de que Almirante Gouveia Melo será o favorito numa candidatura presidencial, esta é a minha convicção pessoal, contra quase qualquer candidato com que se pudesse Mas deparar. baseias-te nas sondagens, não é? Que eu Baseio-me nas confirmo. sondagens, claro, e depois também um bocadinho naquilo que é a minha interpretação sociológica, daquilo que é a minha análise sociológica do país e do nosso eleitorado, e portanto, conjugando esses dois fatores, e o facto também, e a Ana Sá Lopes, por exemplo, já escreveu sobre isso no Público variadíssimas vezes, há também aqui uma espécie de apetência cultural, se quisermos, quase, do português ter aqui algum apego a figuras e alguma reverência até. Ainda existe isso hoje na nossa sociedade. Há muito a lógica da reverência perante quem tem poder e, em particular, perante depois quem tem essa capacidade para exercer autoridade. Ainda por cima, alguém fardado tem tendência para a própria imagem também levar um bocado para esse ideário mais... Atenção que ele, quando for candidato, não vai ser já fardado. Está bem, claro, tem que estar à civil, está bem, mas a imagem que as pessoas e que o eleitorado tem dele é fardado. Ele andou sempre de camuflado durante o processo de vacinação, que foi quando ele se tornou uma figura conhecida no país, porque ele dizia que era a sua guerra. E, portanto, São José, é verdade, ele, se for para os debates, não vai fardado. Mas a imagem que as pessoas têm dele é fardado, e isso é que, para mim, vale. E foi isso que lhe trouxe também o Pronto, reconhecimento. E, portanto, isso acho que é um pormenor, neste caso, que tem pouca relevância. O que eu acho mesmo é que não me espanta que ele tenha essa capacidade. Eu diria que, por exemplo, candidatos como... E as sondagens foram mostrando isso, porque temos lido muitas notícias a dizer que ele é o favorito nas sondagens. Nós fizemos um trabalho no verão que analisava, em particular, as da Intercampos, que é a empresa de sondagens que tem feito sistematicamente mais vezes este tipo de estudos sobre potenciais candidatos a Belém e com intenções de voto. Nós vemos que António Guterres seria o putativo candidato melhor posicionado no centro-esquerda e Passos Coelho no centro-direita. Ainda assim, em muitas delas, nós vemos que Gouveia Melo aparece bem posicionado e, sobretudo, há muitas sondagens, e agora, sobretudo aquela que saiu esta semana, em que mostram que ele até lidera. E nesta última, ele lidera com uma vantagem enorme sobre a segunda pessoa que aparecia, e é curioso notar que Mário Centeno, da área socialista, do centro-esquerda, era a primeira figura a aparecer e era em quarto ou quinto, ou seja, as figuras que estão a surgir com mais hipótese de eleição aparentemente são à direita. Mas isto para dizer... Apesar de ser onde também surgem tantos candidatos. Marcos Mendes... É onde... Quer dizer, há muitos putativos e eu acho que neste momento está equilibrado até se calhar mais na área socialista, porque na área socialista falam-se de 5, 6, 7 nomes, e no centro-direita, Passos Coelho parece estar de fora, Leonor Beleza ontem também se voltou a colocar-se de fora, e portanto há aqui a hipótese de Santana Lopes acena sempre, com essa possibilidade. Temos Marcos Mendes, há quem diga, há quem fale em Aguiar Branco também que tenha essa intenção. É preparar uma segunda volta, no fundo o que vai ser importante
provavelmente é uma segunda Eu, volta. eu diria que sim, que haverá uma segunda volta, mas só voltando aqui e mesmo para terminar, eu acho que há depois também aqui um lado, isto vai acontecendo por vezes em eleições presidenciais e o caso mais paradigmático, no meu entender, quer dizer, temos duas mudanças relevantes, quando sai Mário Soares e entra Jorge Sampaio, de facto há aqui uma mudança de perfil bastante grande, não é? O mesmo, se calhar até de forma ainda mais visível, quando Houve sai sempre, eu acho que houve sempre, a seguir a um presidente vem sempre um bastante diferente. bastante diferente, há aqui uma espécie de contraponto, não é? E, portanto, Sim, isso é muito visível, em particular, nos estilos de Marcelo e de Cavaco Silva, por não é? Quando sai exemplo, Cavaco Silva, eu diria que totalmente. esse é o exemplo mais paradigmático. Mas acho que esta forma, portanto, esta maneira de exercer a função de Marcelo, muito próxima das pessoas, mas muito terra a terra, de igual para igual, e eu acho que aquilo que Gouveia Melo tem para oferecer é precisamente o contrário, é alguém mais fechado, mais reservado, alguém mais fiel à lógica hierárquica e, portanto, provavelmente com um maior distanciamento e muito menos terra a terra, e, portanto, até isso pode favorecer o estilo, o perfil de Gouveia Melo enquanto contraponto absoluto a Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, finalmente, e para a resposta mais rápida, vou recordar aqui o caso de Ricardo Leão, o autarca do PS de Loures, que falou em despejos sem dó nem piedade para quem não cumprisse certas regras sociais, vou chamar-lhe assim, e juntar-lhe o caso mais recente de Alpiarça, onde a autarquia socialista aprovou por unanimidade cortar apoios sociais a filhos cujos pais tenham sinais exteriores de riqueza. E estes apoios, estou-me a referir a apoios escolares. Uma pergunta simples, São José, que PS é este? Pois eu acho que essas pessoas são do PS. Ricardo Leão tem história no PS, Sónia Sanfona também foi deputada, portanto, mas eu não sei muito bem que PS é esse. O que eu penso é que o PS, como todos os partidos, está a ser bastante contaminado por discursos radicais e populistas, anti-imigração, pouco solidários, com pouca aposta em políticas de apoio social, que são contra a natura num partido como o PS. Uhum. Mas eu penso que o Pedro Nuno Santos e a direção do PS está neste momento com um problema grave. Vamos ter autárquicas, há muitas limitações de mandatos, muitas câmaras a mudar. O quadro de candidaturas também pode ser muito diverso, porque o Chega pode conseguir organizar-se em listas eleitorais ou até em coligações em muitas câmaras. Portanto, há muita coisa em aberto nestas eleições, e eu penso que o PS, embora tenha uma sólida vantagem em número de câmaras, penso que vai ter que ter uma organização muito cuidada e que deveria mesmo ter já uma comissão a nível nacional para coordenar um grupo de trabalho, dirigentes designados, dirigentes nacionais, a trabalharem no terreno, não só na organização de candidaturas, mas também em documentos de compromisso, documentos de valor doutrinários, do que os candidatos Compromissos, como o PS já... como a nível nacional com os deputados, fazer isso com um grande enquadramento teórico do que pode ser dito por um autarca e feito por um autarca socialista, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Penso que isso devia ser uma preocupação já a dar passos. Outra pergunta para ti neste sentido, David. Corremos o risco de esta queda para o populismo nas autárquicas seja um pouco transversal, ou seja, o Chega contagiou definitivamente a política portuguesa? Que contagiou é indiscutível e não é de agora, é já há bastante tempo, não é? Agora, com eleições autárquicas à porta e precisamente com esta possibilidade de o Chega continuar,
voltar a crescer Uhum. e significativamente, porventura, até ao nível autárquico, é de alguma maneira até natural que a política tem horror ao vazio. E obviamente que mesmo os candidatos dos vários partidos, mesmo o PSD, inclusive, embora no PSD não cai tão mal este ocupar do discurso ou de algumas linhas do discurso do Chega como cai no PS. Isso até vemos no Governo Nacional. Montenegro, por exemplo, na semana passada tentou fazer um bocadinho também esse papel de ocupar algum do espaço político que vem sendo monopolizado pelo Chega. Mas é natural que candidatos, inclusive do PS, que têm ambições de vitória e que querem ganhar as próximas eleições, que tentem ocupar algum desse discurso. Mas isso é diferente, porque, por exemplo, vamos ver, o que nós estamos aqui a falar em concreto é, obviamente, que os casos em apreço, seja no caso de Alpiarça, seja no caso de Loures, o que dizem os autarcas, o problema está mais na forma do que naquilo que é, do que no significado daquilo que é dito. Obviamente que há mecanismos de controle para abusos e, por vezes, para abusos no acesso a apoios e esse tipo de coisa. Agora, o que será preciso, às vezes, é reforçar ou melhorar, tornar mais eficazes esses mecanismos de controle para evitar que haja aqui dinheiros públicos que tenham destinos Oh, David, mas enviesados. o populismo Pronto. é exatamente sobre isso, é sobre a forma de dizer as É coisas. isso, pronto, mas é onde eu estou a querer chegar. Sim. Pronto, o problema depois é a forma quando vêm dizer candidatos ou presidentes de Câmara, ainda pior, porque também tem esse lado mais solene e mais institucional, deveriam ter, vêm dizer, se não paga, não come o menino. Uhum. Vamos lá ver, isto é incompatível em absoluto com aquilo que é um partido minimamente responsável e um discurso minimamente responsável. Agora, o que a São José estava a dizer, e nós temos isso na notícia que fizemos há 2 dias, se não me engano, é precisamente um dos socialistas mais críticos relativamente a este tipo de resvalar para discursos populistas e discursos de café, foi Francisco Assis, que veio pedir uma linha de orientação à direção do partido, no sentido de que seja aqui criada uma espécie, no fundo o que estava a dizer a São José, ou seja, que sejam aqui criadas normas para aquilo que é a atuação dos autarcas. Mas por mais bem escrita que seja esse caderno de encargos orientador, por melhor que se faça, é impossível a uma direção de um partido grande como o PS ou como o PSD controlar em absoluto os desvarios de políticos, por exemplo, de base local, como nós sabemos, e quem conhece o país, nós às vezes vivemos aqui na bolha e esquecemos o que é o país real e o que é que são os políticos locais. Quem conhecer políticos locais de certas zonas do país, seja do interior mais profundo ou as zonas às vezes até nem tão distantes do cosmopolitismo de Lisboa e do Porto, sabe que as pessoas muitas das vezes têm discursos e têm atitudes e ações e até defendem ideias que são muito próximas daquilo que se ouve nos cafés, porque isso também é um bocado a maneira que têm de se aproximar dos cidadãos, outras vezes porque eles é exatamente aquilo que pensam e é exatamente assim a forma como pensam e como enquadram o seu pensamento. E, portanto, este tipo de linha orientadora eu acho bem que exista, acho que é importante, até porque protege uma direção, por exemplo, como a de Pedro Nuno Santos, que vai enfrentar este problema ao longo do próximo ano inúmeras vezes e, portanto, de alguma forma o salvaguardará, mas não vai ser totalmente eficaz, longe disso, porque é impossível controlar ou maniatar os políticos locais. É impossível. Basta conhecer o país. Temos tempo para o público notório, que normalmente é a nossa forma de rematar o episódio. São José. Eu vou ser muito breve, eu vou citar o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ontem na conferência de lançamento da 6ª edição do Pedro Superior, que é uma iniciativa do público sobre literacia mediática para o ensino superior. Portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa diz a seguinte frase: dizia muitas vezes a um governante com o qual partilhei quase 8 anos e meio de experiência inesquecível: um dia reconhecerá que éramos felizes e não sabíamos. Acho bonito isto, esta confissão de felicidade do seu relacionamento institucional com o António Costa. Mas eu, se fosse o Luís Montenegro, se calhar ficava
bastante preocupado. Porque normalmente nós dizemos era Porque feliz e não sabia, quando já não... não é feliz. Portanto, Exato. quer dizer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa pode não estar feliz com o relacionamento institucional com o governo. David, e tu? Nem com a sua popularidade atual. Eu diria que essa infelicidade também decorre daí. O meu vem, e estamos a falar de populismo da influência do Chega, é um bocadinho também na sequência daquilo que aconteceu na semana passada e que já falámos hoje neste programa. Ontem, na conferência de líderes, foi debatido este assunto. Os partidos em uníssono voltaram a criticar a atuação do Chega, mas, por exemplo, partidos como o PAN e o LIVRE, que tinham considerado, admitido a possibilidade de até avançar com queixas-crime contra este partido. A verdade é que na discussão de ontem, portanto esta quarta-feira na Conferência de Líderes Parlamentares, nada se fez de concreto para tentar perceber como sancionar, criar sanções, como aplicá-las a este tipo de comportamento dos deputados do Chega. Isto não é a primeira vez que se fala, já a falta de urbanidade, inclusive do líder parlamentar Pedro Pinto, também já tinha sido o caso. Nós próprios também fizemos um texto sobre isso para tentar perceber que tipo de sanções, como é que a Assembleia poderia sancionar, reagir. Sim, este tipo de comportamentos. Mas a verdade é que os partidos, depois aqui também, lhes faltou alguma coragem, ou lhes falta às vezes alguma coragem porque fazem grandes proclamações, mas quando é o momento da verdade, é de discutir em concreto medidas concretas que tenham algum efeito, não o fazem, seja por medo da estratégia que é sempre adotada, e ontem voltou a ser adotada na Conferência de Líderes, que é a estratégia de vitimização do Chega, porque isso por vezes até lhe é favorável em termos de imagem mediática. Vejam como está toda a gente contra nós, porque nós é que defendemos o povo e tal. Mas a verdade é que se cedermos sistematicamente a este de lógica de vitimização e este tipo de chantagem que o Chega faz, a verdade é que eles vão continuar a fazer o que querem e vão continuar a ter comportamentos absolutamente inadequados num regime democrático. Portanto, pede-se alguma coragem aos partidos. Sem conhecerem limite nenhum. Este foi o Poder Público do dia 5 de dezembro. Estaremos juntos de novo na próxima semana. Até lá, acompanhe o nosso trabalho em público.pt e ouça os nossos podcasts. Até para a semana. Até lá. O Público fica no ouvido.